No meio das montanhas mais perigosas do planeta, existem aeroportos tão extremos que apenas poucos pilotos no mundo conseguem operar neles. Pistas minúsculas, curvas impossíveis, ventos violentos e aviões passando a poucos metros de montanhas gigantescas. E o mais assustador, milhares de pessoas pousam nesses lugares todos os anos. Hoje você vai conhecer os aeroportos mais perigosos e desconhecidos do mundo, lugares onde cada pouso parece uma missão de sobrevivência. E acredite, o primeiro aeroporto dessa lista parece algo saído de um filme. Escondido no meio das montanhas do Himalaia, existe um aeroporto tão perigoso que apenas poucos pilotos em todo o planeta possuem autorização para pousar ali. O nome desse lugar é Paro Airport, localizado no pequeno país do Butão. E a aproximação para a pista parece mais uma cena de filme de ação do que um voo normal. Diferente dos grandes aeroportos modernos, onde boa parte do pouso pode ser auxiliada por sistemas automáticos, em Paro praticamente tudo depende da habilidade do piloto. O avião precisa atravessar vales apertados, fazer curvas bruscas entre montanhas gigantescas e descer manualmente até a pista. Tudo isso a poucos metros das encostas do Himalaia. O mais impressionante é que não existe uma aproximação reta. Durante o pouso, o avião literalmente serpenteia entre as montanhas enquanto passageiros observam casas, árvores e templos budistas extremamente próximos das janelas. Em alguns momentos, parece impossível existir espaço suficiente para a aeronave passar. A pista fica a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, o que torna a operação ainda mais complicada. Em altitudes elevadas, o ar é mais fino, reduzindo o desempenho das aeronaves e exigindo ainda mais precisão dos pilotos. E o clima só piora tudo. Ventos mudam rapidamente, nuvens surgem em poucos minutos e a visibilidade pode desaparecer quase instantaneamente. Por causa disso, os voos normalmente acontecem apenas durante o dia e em condições climáticas muito específicas. A principal companhia que opera no aeroporto é a Druk-Air, e durante muitos anos menos de 20 pilotos no mundo eram certificados para realizar pousos em Paro. O treinamento é considerado um dos mais difíceis da aviação comercial. Mesmo sendo conhecido como um dos aeroportos mais perigosos do planeta, acidentes graves são extremamente raros. Isso acontece porque as regras de segurança são absurdamente rígidas e cada pouso é tratado como uma operação de alta precisão. Para muitos passageiros, pousar em Paro não é apenas uma viagem. É uma experiência que mistura adrenalina, medo e uma das vistas mais impressionantes que alguém pode ter dentro de um avião. Lukla Airport, o aeroporto onde não existe segunda chance. Se o primeiro aeroporto já parecia perigoso, o próximo leva tudo para outro nível. No meio das montanhas congeladas do Nepal, existe um aeroporto tão extremo que muitos pilotos o consideram um dos pousos mais assustadores do planeta. Esse é o Lukla Airport, a principal porta de entrada para quem sonha em chegar ao Monte Everest. Mas existe um detalhe que torna esse lugar famoso no mundo inteiro. A pista termina literalmente em um abismo. E do outro lado existe apenas uma gigantesca parede de pedra. Não existe espaço para erro. A pista possui cerca de apenas 527 metros de comprimento, algo absurdamente pequeno para os padrões da aviação. Para comparação, muitos aeroportos internacionais possuem pistas 6 vezes maiores. Isso significa que quando o avião inicia o pouso em Lukla, praticamente não há chance de arremeter. O piloto precisa acertar exatamente na primeira tentativa. E como se isso já não fosse assustador o suficiente, a pista ainda é inclinada, parecendo mais uma rampa gigante no topo da montanha. Essa inclinação ajuda os aviões a frearem rapidamente antes de atingir a parede no fim da pista. O clima também transforma cada voo em um desafio extremo. Em poucos minutos, neblina e nuvens densas podem cobrir completamente as montanhas, reduzindo a visibilidade quase a zero. Os ventos mudam rapidamente e a turbulência é constante durante a aproximação. Muitos passageiros relatam que o silêncio dentro do avião durante o pouso é assustador. Ninguém fala. Todos ficam olhando pelas janelas enquanto a aeronave atravessa montanhas gigantescas a poucos metros de distância. Pilotos que operam em Lukla precisam passar por treinamentos especiais
e possuir experiência em pousos de curta distância e voos em regiões montanhosas. Mesmo assim, o aeroporto já registrou acidentes ao longo dos anos, principalmente causados pelas condições climáticas extremas. Mas apesar de todo o perigo, milhares de aventureiros continuam voando para Lukla todos os anos. Porque para quem deseja chegar ao Everest, esse aeroporto é praticamente o primeiro teste de coragem da jornada. O aeroporto que parece uma pista de brinquedo no meio dos Alpes. No alto das montanhas geladas da França, existe um aeroporto tão estranho e perigoso que muita gente acha que os vídeos dele são montagem. Esse é o Courchevel Outport, um pequeno aeroporto escondido nos Alpes franceses que possui uma das pistas mais assustadoras do mundo. O primeiro detalhe impressiona imediatamente. A pista parece uma rampa gigante. Ela é extremamente curta, inclinada e termina praticamente no meio das montanhas cobertas de neve. Diferente de aeroportos comuns, onde aviões possuem espaço suficiente para acelerar e frear com segurança, em Courchevel tudo acontece em poucos segundos. Os pilotos precisam pousar exatamente no ponto certo, porque simplesmente não existe margem para erro. A pista possui cerca de apenas 500 metros de comprimento e ainda apresenta uma inclinação muito forte, algo raríssimo na aviação. Quando os aviões pousam, parece que estão descendo uma ladeira de esqui. E o clima transforma tudo em algo ainda mais perigoso. Durante o inverno, neve, gelo e ventos congelantes deixam a pista extremamente escorregadia. Em muitos dias, a visibilidade desaparece completamente no meio das montanhas. Outro detalhe impressionante é que o aeroporto não possui sistema de aproximação por instrumentos como os grandes aeroportos internacionais. Ou seja, os pilotos dependem basicamente da própria visão e experiência para pousar ali. Por causa da dificuldade extrema, apenas pilotos especializados podem operar em Courchevel. Muitos treinam durante anos antes de receber autorização para pousar nesse aeroporto. O lugar ficou ainda mais famoso após aparecer em filmes de ação e vídeos virais na internet, justamente pela aparência absurda da pista no meio dos Alpes. E o mais assustador é que, vendo os aviões pousando ali, parece que qualquer pequeno erro terminaria em desastre. Em alguns momentos, o aeroporto parece mais um cenário impossível criado para videogame do que um lugar real.